A rotina que me fez estudar todos os dias e vai fazer você também. Seguinte, eu sei que quando você começa a estudar, você tá lá super animado, estuda o primeiro mês que vai que é uma beleza. De repente acontece alguma coisa na sua vida, porque afinal, né, eu sempre falo, a vida não para você ser aprovado num concurso jurídico. Acontece um negócio aqui, outro ali, seu estudo dá uma desandada e você tem uma dificuldade em voltar a estudar. Então vamos ter uma rotina que faça com que a gente tenha disciplina necessária para estudar todos os dias, com ou sem vontade, aconteça o que acontecer. Bom, a rotina que me fez estudar todos os dias é a seguinte: 5 coisas fundamentais. A primeira, ter um horário fixo para estudar. Por que é muito importante a gente ter um horário fixo? O nosso cérebro, gente, ele resiste um pouco à novidade. Quando você tem um hábito, ou seja, todos os dias você acorda no mesmo horário, todos os dias você senta para estudar no mesmo horário, o seu cérebro se acostuma com isso. E ele adora previsibilidade, ele adora rotina, ele adora hábitos. Por quê? Porque isso faz com que ele gaste menos energia. E pode parecer assim mentira, mas o cérebro gosta de dar uma economizada de energia. Então, se você todos os dias se programa para estudar no mesmo horário e senta, ele já vai automaticamente, com um certo período, criar um foco para aquele horário. Ele vai saber que naquele horário ele vai estar ali com foco atencional pleno. Então, o horário fixo é super importante. É claro, né, gente? Eu sei que um dia ou outro não vai dar para cumprir, mas a regra geral tem que ser o maior número possível de dias, sempre no mesmo horário. A segunda dica é que você tenha um diário de bordo. Por que um diário de bordo? Porque, gente, você já viu como a gente tem a tendência a sempre ir para o lado negativo? Olha só, pode ser que você estude 5 dias seguidos, bastou você estudar um, você já fala assim: nossa, eu não estudei nada essa semana. Você já viu isso? A gente sempre olha para o menos e não para o mais. Então, se a gente tem um diário de bordo, onde você anota todos os dias o que você estudou e quais os dias que você estudou, quando você chega no final da semana e vai olhar para trás e confere o seu diário de bordo, você vai descobrir que você estudou muito mais do que você imagina. Tá? Então é super importante para o seu acompanhamento e também para você se manter ali motivado. Terceira dica fundamental é que sempre que você vai estudar, você comece pelo mais difícil. Então, olha só, você sentou ali para estudar, por que você vai começar pelo mais difícil? Porque, em tese, o seu cérebro está mais descansado nesse horário. Por que eu estou falando em tese? Porque pode ser que você seja do time que vai ter que estudar pós o trabalho. Ainda assim, comece pelo mais difícil, porque ao passar das horas, você vai ficar mais cansado. Então é muito importante o seguinte, que na hora que você sente para estudar, você pegue a matéria que você tem mais dificuldade, que o seu cérebro vai estar um pouco mais descansado, um pouco mais tranquilo, e aí ele vai ter mais facilidade para aquele aprendizado. Agora pensa comigo, já imaginou se você coloca a sua matéria preferida primeiro, empresarial depois? Sim, gente, eu detesto empresarial e acho que a maior parte aqui também. Se você coloca empresarial depois, você vai se auto-sabotar. Você vai dar um jeito de não estudar empresarial. E aí, toda vez que chegar naquele momento de você estudar empresarial, seu cérebro também, assim como ele se acostuma com o hábito do horário, ele vai se acostumar a sempre sabotar esse estudo. Então, você coloca o mais difícil primeiro e logo em seguida coloca uma matéria que você goste muito, porque aí você vai ficar assim, tudo bem, eu vou estudar aqui, mas depois vai vir processo penal maravilhoso. Entenderam? Então, sempre a regra do mais difícil primeiro. Um outro tópico muito importante é você estudar em blocos, é aquela técnica Pomodoro, mas 25 minutos com 5 é muito pouquinho nesse volume de matéria que a gente tem para estudar. Então, o ideal é que você faça blocos de 50 minutos de estudo e 10 de intervalo. Agora, criatura de Deus, cuidado com o que você faz nesse seu intervalo. O intervalo é para você descansar, é para você levantar, pegar uma água, um café, olhar para o horizonte, não é para você mexer no celular, tá? Porque mexer no seu celular não vai descansar o seu cérebro, ao contrário, vai deixá-lo ainda mais estressado, porque o celular geralmente ele vai te dar dopamina, vai te dar cortisol e um monte de outros hormônios que ele vai liberar, e isso vai prejudicar o seu estudo. Aliás, a quarta dica está super relacionada com isso, que é você
Na verdade, sempre deixar no modo não perturbe. Aliás, acho que essa é a quinta dica, né? A quinta dica é deixar o seu celular enquanto você está estudando no modo não perturbe. E agora eu vou te provar o porquê que você tem que fazer isso. Existe um estudo da Universidade da Califórnia que provou que quando a gente olha para o celular, ainda que seja para uma notificação, você não precisa chegar a mexer nele, não. Simplesmente receber uma notificação, você vai perder o seu foco atencional. E sabe quanto tempo o seu cérebro vai levar para recuperar o seu foco atencional? 23 minutos, criatura. Então pensa, se você está estudando em blocos de 50 a 10, você viu uma notificação no seu celular, parou para verificar o que era, ou só olhou porque o teu cérebro já se distraiu, você vai levar 23 minutos para chegar no foco atencional pleno. Isso já é metade quase do seu bloco. Então, modo avião é fundamental, tá? Então, recapitulando aqui, é sempre ter um horário fixo, você ter o seu diário de bordo, estudar com blocos de 50 a 10, começar sempre pelo mais difícil e o seu celular sempre, sempre, sempre no modo avião para evitar que você perca o foco atencional. Fer, mas nesse caso como é que eu faço? Às vezes meu filho pode ligar, pode ser urgente. Bom, criatura, aí você pega essas pessoas que você tem que atender de qualquer jeito e coloca nos seus favoritos no seu celular, porque ainda que seu celular esteja no modo foco, ele vai tocar quando for essas pessoas. Pode testar, eu garanto. Combinado? Então já sabe. Adota todos esses 5 passos na sua rotina e veja simplesmente que você vai conseguir ter uma rotina real que vai fazer você estudar todos os dias. Depois me conta aqui no comentário qual desses itens foi o mais difícil de você implementar.